Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo projeto que é o Pode Licitar. Meu nome é Cristiano Baggio, eu trabalho com licitações há 24 anos. E hoje eu quero apresentar para vocês o novo projeto da Baggio Licitações, que nós vamos oferecer conteúdos e tudo sobre licitações, vendas para o governo, para quem tem interesse em entrar nesse mercado que é bilionário. Aquelas pessoas que já têm empresa e também aquelas que não têm, que podem ter um futuro promissor nesse mercado. Então hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Alan, que é host aqui do podcast, e hoje a gente vai inverter os papéis. O Alan vai me entrevistar para conhecer um pouquinho mais sobre minha trajetória, sobre a Baggio Licitações, e nos próximos episódios eu quero trazer aqui para você muitas novidades, conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Franqueados, clientes, empresários, aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo das licitações. Vamos lá? Vamos começar então, Alan. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço imensamente a tua participação. Hoje vamos inverter os papéis e nos próximos eu vou estar tomando a frente dos nossos convidados. Obrigado. Isso aí. Muito bem-vindos. Tô muito feliz de ter recebido o teu convite, Cristiano, de estar hoje aí como host, né? Você vai ser o host desse projeto, mas fico feliz e orgulhoso. Sabe aquele cara que abre o show da banda? Sou eu hoje. Certo. Né? Então, começar esse projeto aí, né? Dar o pontapé inicial. Tô feliz de estar aí hoje e honrado de você ter me convidado, né? E fico feliz por quê? Porque tua trajetória é muito bacana, né? Trajetória de anos dentro da licitação e da vivência pública e privada nesse mundo, né? E abrir esse universo de licitação é uma oportunidade muito especial para mim, de te ajudar aí nesse projeto. Então a gente vai, para quem não sabe, a gente vai preparar o terreno para os próximos episódios, né, que vão vir clientes, parceiros, leads, amigos, empresários, empresárias, pessoas que querem sair também do CLT e querem adentrar num novo ramo, um novo negócio, né, e o governo hoje é o maior comprador, né, Cristiano? É isso mesmo. Então, o maior comprador hoje do Brasil mesmo é o próprio governo. Então, tem muita oportunidade aí e eu sei que você vai trazer isso para a mesa, para ser conversado, tá? Então, importante, né? Também quem é assessor, né? Quem está dentro de uma empresa também, escutar, não só o empresário, não só quem tá, mas às vezes a pessoa que tá lá, poxa, eu quero entender como eu posso ajudar mais a minha empresa, para eu também alavancar dentro da minha carreira, né? Claro. Tem mais essa oportunidade aí, né? Às vezes é um comprador, muitas vezes é um gestor de negócios, está dentro de uma grande corporação, poxa, essa oportunidade a gente não tava trabalhando ela, ou não tava enxergando, né? Ou às vezes até por medo de estar, né? Trabalhando... Insegurança, né? De você entrar no mercado que não conhece. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio. Né? Hoje eu tô como host, né? Depois o Cristiano vai estar aí como host nos próximos episódios novamente, né? Então, para começar, vamos lá, né? Pergunta, não tem como a gente não perguntar, né? Da onde veio teu interesse por licitação? De onde surgiu o negócio? Fala, cara, vou trabalhar com... Porque o cara, pô, vou ser jogador de futebol, vou ser cantor, vou ser médico, vou ser advogado, engenheiro, enfim, né? Cara, vou ser licitador. Né? De onde surgiu esse interesse por trabalhar com licitação? Conta aí. Aconteceu assim, Alan. Eu tinha 21 anos, eu trabalhava numa empresa pública, uma empresa de economia mista, que a gente chama, né, que faz parte da administração pública, e eu entrei como estagiário naquela empresa. E estava me formando em administração, né, já tinha empreendido anteriormente, já com 17 anos, na época eu estava com 21, onde eu comecei a trabalhar nessa empresa pública. E aí um dia o presidente da companhia me convidou para ser parte da parte de licitações, do departamento de licitações da empresa. E eu, muito novo, até não tinha muito interesse, porque nem sabia o que era licitação, nem imaginava o que era licitação. Como muitas pessoas até que estão nos assistindo podem não conhecer, não é? E aí eu recebi o convite e, a princípio, eu não aceitei o convite. Justamente porque eu não sabia o que era licitação e nem imaginava que eu poderia trabalhar nessa área. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu estava saindo da sala da presidência e o presidente me chamou, olha, teu salário vai triplicar. Eu não pensei duas vezes, nem sabia o que era a licitação, mas aceitei o desafio. Né? Como empreendedor, ele quer sempre estar buscando novos caminhos. Aí eu aceitei.
E o presidente da companhia ele foi muito generoso comigo, porque ele custeou muitos cursos, capacitações e licitações nacionais e internacionais. Na época, eu muito novo, então absorvendo todo aquele conteúdo e fazendo as licitações na prática. Eu contratando obras de engenharia, grandes fornecedores e fazendo todo o processo. Tive a oportunidade de ser a primeira turma do Tribunal de Contas do Paraná de pregoeiros. Para quem não sabe, pregoeiro é aquela pessoa, hoje também o agente da contratação, é aquela pessoa que é responsável por contratar produtos, serviços e obras para a administração pública. E eu tive a oportunidade de ser a primeira turma aqui do Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná. E aí minha trajetória continuou, fiquei naquela estatal durante 4 anos. Em seguida fui convidado para ser diretor de licitações numa outra prefeitura do interior. Também foi uma faculdade, uma universidade de tanto aprendizado que eu tive. Tive a oportunidade de, nesses anos na administração pública, entender como é que funciona a parte interna do órgão. Que isso trouxe inúmeros benefícios para a minha carreira até hoje. E aí, desde aquela época que eu estava na administração, eu, como era o pregoeiro, eu julgava, eu contratava as empresas, eu assistia muitas vezes com dó no coração aquelas empresas participando do próprio município, empresas pequenas, locais, participando às vezes sozinha da licitação. Às vezes só estava ela participando. E ela pedia para ela mesma, porque não tinha conhecimento de como interpretar um edital, que documentação tinha que apresentar na licitação. E eu, como pregoeiro, não poderia ajudar ela. Eu tenho que ser impessoal. Não cabe ao pregoeiro ajudar qualquer empresa, mas sim julgar a licitação. Infelizmente, a gente excluía, desclassificava as empresas e não tinha o que fazer, tinha que abrir outra licitação. Uhum. E a gente assistia, infelizmente, muitas empresas sem uma orientação correta, perdendo para elas mesmas, vamos dizer assim. Empresa boa, né? Empresa boa, saudável, só que pecavam, esqueciam documento, não conseguiam entender uma regra. Detalhe ali. Detalhe, exatamente. E perdiam contratos, grande parte das vezes, milionários. Que podiam mudar a vida da empresa, dos sócios, de todos os colaboradores daquela organização. Uhum. E aí, desde essa época, eu já estava enxergando o mercado. Eu já tinha me capacitado para licitações e contratos de forma muito veemente, muito estudiosa, inclusive, da legislação, da técnica. E aí, em 2006, eu decidi empreender. Como eu já tinha conhecimento, bastante conhecimento da área de licitações, tanto da parte interna do órgão, e também estava conhecendo a parte externa, eu decidi fundar uma empresa de assessoria em licitações. Que aí surgiu a Baggio Licitações, que é meu sobrenome. E aí eu lembro que na época, Alan, eu não sabia nem como atuar. Tinha um processo comercial, um processo de atendimento. E aí eu fui buscar na internet algumas empresas para eu entender como é que oferecia uma assessoria para essas empresas. E na época eu encontrei 2 empresas, uma em São Paulo e outra em Recife. Então veja a dificuldade de você empreender um negócio que não tinha um espelhamento, algumas empresas parecidas, Então a gente teve que inventar desde o zero, desde o começo da empresa, todos os processos que a gente tem hoje. A gente vai falar depois também, a gente tem rede de franquia, tem cursos, enfim. Então a Baggio Licitações, a gente fundou ela em 2006 e agora estamos em 2025 já com 19 anos. Muito bom, muito bom. Legal de ver essa trajetória aí. E pensando já, Cristiano, como início aí, qual foi o teu primeiro aprendizado como pregoeiro e comprador público? Tipo assim, o grande aprendizado foi, cara, isso aqui me ensinou. Conta aí pra gente. Eu acho que quando você vai vender para o governo, esse é um diferencial até da nossa consultoria, da Baggio. Você precisa entender o processo como um todo. Tem muitas consultorias, nada contra, claro, mas que não entregam aquele serviço completo. Ou seja, elas conseguem olhar só a parte do fornecedor, de quem vende, e não entende de quem compra. Isso faz um grande diferencial competitivo, porque licitação é detalhe. Então, muitas vezes, se você não conhece uma técnica, um procedimento, até você pode corrigir o pregoeiro durante um processo de licitação. E pode ser beneficiado por isso, de acordo com a lei. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tive é conhecer o outro lado da moeda, que é a parte interna da administração pública. Então, inclusive, eu presenciei muitas dificuldades. Hoje eu entendo. E às vezes as pessoas criticam a administração pública. Poxa vida, aquela escola
precisa ser reformada há muitos anos, mas não conseguem executar, não conseguem fazer uma melhoria. Por quê? Porque às vezes falta orçamento público, falta informações, falta... não é nem comprometimento. O poder público é muito engessado, né? Uma legislação muito engessada. Então, às vezes não é falta de vontade do gestor público. Existem muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas. Então, eu entendo isso hoje, né? E o que mais te surpreendeu nesse bastidor da área pública, assim, falando nisso? Eu acho que é o comprometimento de muitos servidores públicos, sabe, Alan? A gente, às vezes, tem um olhar, assim, para o servidor, que é aquele servidor que... ele tem o salário pronto, ele passou no concurso. Eu acho que não. Acho que tem muito servidor público que faz tudo para o negócio acontecer, né? Para atender a população e fazer todo esse processo de atendimento, né? Porque o servidor público, o nome já diz, ele serve a população. Então tem muita gente comprometida, muita gente boa, né? Tecnicamente falando, inclusive, né? Que entende muito sobre contratação pública. Entendi, muito bom. Pois é, e nessa jornada aí você teve que ser um bandeirante, né, no começo, né? Teve que, entre aspas, com uma foice, né? Sim. Cortando mato, né? E abrindo esse caminho da licitação no Brasil, né? Com 2, 3 empresas aí na época, né? Então, são alguns anos já de aprendizado, né? E pensando nisso, né? O que você viveu nesses anos que ninguém te ensina por aí, cara? Eu acho que é a prática. Sabe? A prática de você estar no mercado e vai aprendendo com erros também, né? Ninguém acerta tudo, né? Claro que durante todos esses anos a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando cada vez mais e vai chegando na excelência. Mas eu acho que você entrar no mercado praticando, né? Eu tive que praticar sem orientação de ninguém, né? Como você disse, eu tive que desbravar, inventar todos os processos da empresa. Como é que eu vou atender um cliente? Como é que eu vou cobrar um cliente? Como é que eu vou entregar um serviço de alta performance para esse cliente? Então, eu tive que inventar tudo praticamente. Claro, olhando as boas práticas dos próprios clientes. Sim. Eu atendi já microempreendedor, que são os MEIs, e até multinacionais. Então, a gente vai coletando as boas práticas de cada um desses clientes, dessas empresas, desses parceiros, e vai, claro, trazendo para a nossa consultoria. Legal, então, muito bem. Então, eu acho que foi um grande aprendizado, ainda até hoje. Eu acho que é muito importante a pessoa nunca parar de estudar e aprender, né? Sempre tem novas coisas, novos processos, novos métodos. Então, eu acho que o aprendizado é constante. Eu não gosto de falar que a gente tem 24 anos só histórico. A gente tem muita coisa para fazer para frente. O histórico, né? O passado serve para você aprender, verificar os erros que foram cometidos e aperfeiçoar. Então, ninguém vive do passado, né? A gente sempre está olhando para o futuro. E pensando nisso, o governo tem muita atualização de método, formato, regras. Como funciona isso? Essa é uma pergunta muito interessante, Alan, sabe por quê? Eu tive até curiosidade. Alguns anos atrás, nós temos uma nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, que é do ano de 2021, já fazem 4 anos. Mas antes dessa lei, eu tive a curiosidade de contar quantas leis, regras, decretos, regulamentos que tinham, que norteiam, né, que fazem a base para você vender para o governo, até para o próprio governo se basear para fazer as suas próprias contratações. E eu cheguei num número que eram 80 regras. Caraca. Imagina. Então, para quem quer vender para o governo, ele precisa conhecer 80 regras para ele ter no mínimo uma base para entender como é que o governo compra, como é que ele pode chegar nesse mercado e vender. E também a dificuldade. Acabei de dar um exemplo das escolas, reforma de escolas, não é? Então, por que demora tanto, às vezes, fazer uma reforma numa escola ou qualquer outra melhoria para a população? O governo tinha 80 regras. Então, imagina ele tem que... Ainda tem 80? Ainda não, graças a Deus. Já mudou, já mudou. Então, ele teria que entender todas essas regras, fazer uma compilação para poder abrir uma licitação, por exemplo. Ou seja, deixava tudo demorado, moroso. Exatamente. Imagina a área da saúde. De primeira necessidade, educação. Sim, exatamente. Então, hoje, como eu disse, tem uma lei só. A Lei 14.133, que é uma compilação, né? Ele fez todo um projeto de lei que compilou todas essas regras, as boas práticas, o que foi de proveitoso à legislação anterior e todas essas mudanças, e foi elaborada uma lei só. Tem algumas alterações que já tiveram, mas pontuais, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma lei de licitações
que é muito mais moderna, mais eficiente, e para quem quer participar desse mercado, muito transparente. Né? Porque a própria lei de licitações, a nova lei, ela já obriga a administração pública a ter um portal único para publicar, para colocar as informações de todos os órgãos públicos, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Então lá você encontra todas as informações do teu município, de outros municípios, de órgãos estatais, de qualquer ente da administração pública, está lá. O que ele vai comprar, quando que ele vai comprar e o que ele está comprando, entendeu? Facilita para todo mundo, né? Não só para o governo, mas para o empresário, para a população que vai receber serviço. Sim, né? sim. Então é um ganha-ganha. E falando um pouquinho agora sobre a visão do mercado, né? Quero fazer algumas perguntas com relação à visão do mercado, visão estratégica, né? Como você enxerga o mercado de vendas para o governo hoje? Me conta. Então, é um mercado super dinâmico, né? Então, até eu atendo muitos empresários diariamente e a gente tem um papel, inclusive, de desmistificar. Muito tempo atrás, muitas empresas não queriam nem saber vender para o governo por conta de falta de pagamento. Não existe mais isso. A gente até vai fazer um episódio só sobre isso no futuro. Então, as compras, as vendas para o governo, né, os empresários precisam ter a ciência que o governo é o maior comprador do Brasil. Então, o governo compra todo dia a maioria dos produtos que tem no mercado em todos os locais do Brasil. Porque nós temos, além dos mais de 5 mil municípios, temos estatais, administração indireta, fundações, que compram todos os dias. Então, o mercado é muito dinâmico. Se nós entrarmos no nosso portal, abaixo mantém um portal de informações, se eu entrar num portal para buscar qualquer tipo de produto, água mineral, papel, televisão, obra, vai aparecer dezenas de licitações. Uhum. Hoje. Amanhã, se você buscar, vai aparecer outras dezenas de licitações. Até antes do nosso encontro, eu entrei no portal do governo federal, que é o compras.gov, e hoje tinham 538 novas licitações publicadas hoje. Amanhã tem mais 500, e depois mais 500, em média. Hoje, somente hoje. E só um portal. Então, existem muitas oportunidades, o mercado é muito dinâmico e a gente não consegue nem mensurar. É claro que existem os dados, mas eu vou dar um exemplo, eu gosto de colocar sempre na prática. Uma empresa nova que nós começamos a atender, abriu um CNPJ no começo do ano, estava iniciando as atividades no mercado privado e começou por buscar outros canais de venda. Uhum. Aí nós atendemos ela, estamos acompanhando. Primeiro mês de operação, ela já faturou R$1 milhão. Sabe? Então, precisa ter o quê? Método, técnica e conhecimento. E também vai ser um outro tema, a gente pode colocar assim num próximo episódio. Preço, para quem imagina que preço é tudo em licitação, não é preço. Não é o fator determinante. Claro que é um dos fatores, mas não é o principal. Existem tantas outras situações que a gente pode ser competitivo na licitação sem oferecer um preço muito baixo, por exemplo. Entende? Então o mercado é dinâmico, ele tem oportunidades todos os dias e para quem está preparado. Né? A gente vê no mercado muitas empresas que entram nas licitações, trabalham com licitações, mas, como eu dei exemplo daquelas empresas que eu assistia lá quando era pregoeiro, que participam, mas não têm efetividade, porque não tem o mínimo de conhecimento para poder estar participando desse mercado. Incrível. Baita do mercado, hein? E ainda dá tempo, falando do mercado, ainda dá tempo de entrar nesse mercado e ter sucesso? Com certeza. Inclusive, aquela pessoa que quer empreender, não tem nem empresa, ela pode entrar nesse mercado. Como que ela faz isso? Primeiro, claro, existe uma metodologia, um passo a passo, mas não é muito complicado, não. Ela precisa ter um CNPJ, esse CNPJ tem que estar validado, novo, né? Se ela quer abrir, quer começar agora. Ela tem que entender que mercado que ela quer participar. E, claro, para empresas novas, uma pessoa física que quer abrir uma empresa, ela não pode trabalhar com uma obra de engenharia, por exemplo. Já é um objeto mais complexo. Mas aquela pessoa que quer empreender, quer começar do zero, ela pode vender produtos simples. Material de construção, material expediente, material de limpeza, qualquer tipo de produto é mais facilitado a entrada no mercado.
sabe? Claro, como eu disse, tem que ter método, tem que ter um certo conhecimento, tem que ter um acompanhamento de um profissional, caso a pessoa não queira ser autodidata, né? A gente pode oferecer até uma ajuda, né? Então, o mercado público está aberto a todos, inclusive aquelas empresas que já estão no mercado e não exploram esse canal de vendas. Eu chamo um canal de vendas, porque a empresa hoje, os empresários, eles procuram vendas. Quem não vende, vai à falência, né? Então, eu até oriento lá na nossa rede que o empresário ele tem que estar 90% do tempo dele preocupado com vendas. Então, os empresários hoje têm vários canais de vendas, mas muitos deles não criam um canal de vendas para o governo. Então, esse canal de vendas não precisa ser uma equipe enorme com muitas pessoas. Só você ter o conhecimento, para você começar a participar desse mercado. Legal isso, eu até anotei aqui, ó, licitação é um canal de vendas. Isso. Uma baita de uma frase, porque, vamos lá, né, o governo não tava postando no Instagram lá, né, poxa, preciso de farinha, precisa de lâmpada, de TV, né, não tá lá, né, não tá na rede social, não tá no outdoor, tá onde? No edital. Sim. No edital, né? Isso. Sai no edital, né? Então, é um canal de venda aí pra empresa tá oportunizando, por isso que quando você fala, poxa, muitas das vezes a empresa tá deixando dinheiro na mesa, quer dizer que ela não tá aproveitando aquele canal de vendas, é isso? Isso, exatamente. Então, seria como se fosse uma prospecção ativa. Ou seja, você tem que entender aonde você tem essas informações, né? Você pode até começar buscando no Portal Nacional de Compras Públicas, que é o portal público. Você consegue verificar por objeto, inclusive, por produto que está sendo comprado. E você fazendo esse acompanhamento, você vai entendendo melhor esse processo. Você vai tendo acesso a esses editais. O edital nada mais é, para quem não conhece, é a regra da competição. O que o governo vai comprar, a quantidade, a especificação que ele está precisando, quanto tempo ele vai estar comprando, né? Que tipo de contrato que ele vai fazer, se é uma entrega só, se é uma entrega fracionada, por quanto tempo. Então, o edital é a regra, onde tem lá todos os dispositivos que vai oferecer para que a empresa possa cumprir essas regras e participar do processo. E eu fico imaginando assim, né? Você tem lá uma acurácia, né? Quanto mais próximo todo aquilo ali, mais a chance de eu ganhar. Que é o quê? Com certeza. Que é o quê? Poxa, eu tenho capacidade técnica para atender, eu tenho o preço certo, eu tenho o produto que está pedindo, do jeito que está pedindo. Né? Pode ter erro na licitação também, a gente sabe, né? Deve ter, né? Sim. Né? Isso é um outro episódio, né? Mas quanto mais próximo você chega ali, mais tua chance de encaixar. Sim, você tem que ser assertivo. Né? Eu costumo dizer que quando a gente vai participar de uma licitação, né, um cliente, por exemplo, Cristiano, a gente quer participar, tem muito interesse, né? O órgão público fica aqui do lado da minha sede, inclusive, numa cidade próxima, por exemplo. Só que eu não tenho esse documento aqui, eu posso participar? A resposta é não. Você não vai ser assertivo, como você estava até exemplificando. Você tem que ser assertivo. E para ser assertivo, você tem que entender a regra, basicamente. Sim. Só que entender a regra, às vezes, não é tão simples. Existe uma regra que seja, às vezes, interpretativa, sabe? Então, por isso que é importante ter essa informação correta, essa capacitação para a pessoa estar nesse mercado. Principalmente se for uma licitação de 10 milhões, 100 milhões. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Quanto maior o valor, maior a complexidade da entrega do objeto, da execução do serviço. E por conta disso, a seleção do fornecedor tem que ser mais rigorosa também. E tem que ser, né? Sim. Porque precisa entregar aquilo. Não, imagina se você contrata uma construtora que não tem capacidade de fazer uma ponte. Nunca fez uma ponte e vai executar uma ponte. Dá um problema, né? Perigoso. Perigoso, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E o que você diria para quem, já conectando isso, né? O que você diria para quem acha que a licitação é só para empresa grande? Boa pergunta. A lei de licitações, ela dispõe de vários documentos, porque um dos critérios de seleção de fornecedor são os documentos. Né? Habilitação jurídica, fiscal, técnica, econômico-financeira. E, dependendo do tipo da licitação, do vulto, existem documentações que, entre aspas, restringe a competição para aquelas empresas que têm aquela capacidade. Mas eu costumo dizer, a gente atende muito empresas de engenharia também, e às vezes tem empresa de engenharia que ela já tem uma certa experiência, já executou obras, no entanto, ela nunca se preocupou em acervar a obra. Ou seja,
documentar aquela obra que ela já fez, que a gente chama de acervo técnico, que é o termo correto. Uhum. E aí, no primeiro contato, já me perguntam, Cristiano, eu posso participar da licitação? Porque eu ouvi falar que para participar da licitação de obra tem que ter acervo técnico. Essa não é uma regra. Eu disse que a lei de licitações tem um rol de documentos onde a administração pública ela escolhe alguns documentos. Então, claro, tem licitações que exigem essa documentação técnica, outras não. E não tem uma regra. Existem licitações, muitas vezes, que com um valor um pouco maior, uma obra um pouco maior, e não exige a qualificação, sabe? Então, tem que analisar caso a caso. Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, licitação não é só para empresa grande, não. Existem licitações e oportunidades para todo tipo de empresa. Existem contratações, o governo contrata meia dúzia de copos. O que não pode fornecer meia dúzia de copos? E para fazer a contratação tem que fazer licitação, é a regra. E contrato também, existem contratos também de 200, 300 milhões de reais. Claro, específico para a empresa que já tem uma certa capacidade. Entendeu? Então, o governo ele compra de tudo e de todos os valores, de todas as quantidades. Então, qualquer empresa pode entrar nesse mercado. Muito bom. Mas aí tem a questão, né? Tem empresas que elas perdem licitação por erros, né? Sim. Certo? O que faz as empresas perderem uma licitação por erro? Existem alguns fatores, vou citar alguns aqui. Os principais erros, né? Vamos contar isso Sim, pro pessoal, né? Então, o primeiro é falta de conhecimento ou interpretação da regra, que é o edital da licitação. Uhum. Então, muitas vezes a empresa, né, o proprietário da empresa, o pessoal do comercial da empresa, tem interesse em participar daquela licitação, mas não sabe interpretar, não sabe ler, às vezes, entre aspas, né? Ler ela sabe, só que ela não tem o conhecimento técnico para poder participar daquela licitação com as condições de vencer, certo? O segundo ponto é muitas das empresas participam das licitações, sabem a regra, conseguem interpretar, no entanto, elas não conhecem o outro lado da moeda, que eu digo, que é a parte interna, né? Ou a legislação, os procedimentos do próprio pregoeiro que ele vai fazer na sessão, da agenda da contratação. Então, elas não estão cientes de certas obrigações que elas precisam cumprir no próprio dia da licitação, muitas vezes, e perdem por conta disso. E o terceiro e último, só para citar 3, para não me alongar muito, o terceiro e último ponto, a empresa entende essa interpretação, sabe as regras e veja, um negócio muito, às vezes, muito simples. O processo de compra do governo, ele acontece num dia, que é o dia do pregão, ali, o dia dos lances, mas ele se prolonga por outros dias, né? Tem a documentação, convocação, negociação, recursos. Então, aquele empresário que às vezes sabe o processo inteiro, ele peca muitas vezes por não acompanhar o processo de forma correta. Então ele ganhou a licitação, opa, ganhei que é fase de lances, fui o melhor preço, já sou o vencedor. Negativo. Tem todo um procedimento que muitos empresários não acompanham. E, por exemplo, chega um determinado momento que o pregoeiro convoca essa empresa, que foi a suposta vencedora, a apresentar um documento ou alguma convocação ali no dia da licitação, nos dias seguintes. Ela não está presente. Ela perde. Então, pode ser um contrato de dezenas de milhares de reais, de milhões de reais. Se ela não está presente no dia e na hora, ela perde. Então tem que saber acompanhar. E aí o que vai acontecer? Vai chamar o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar e assim por diante. Eu citei esse último exemplo porque isso acontece todos os dias. A gente vê no escritório, nos nossos outros escritórios espalhados pelo Brasil, todos os dias acontece. Muitas vezes a gente não ganha licitação, né? O nosso cliente fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, e nós somos convocados porque a gente conhece o procedimento. E tem outras pessoas que não conhecem. Por incrível que pareça, esse simples acompanhamento é um fator decisivo para ganhar uma licitação. Principalmente no Brasil. Sim. Né? Interessante isso, hein? E, eu ia perguntar até o que diferencia um licitante amador de um profissional estratégico. Já respondeu, né? Tá respondido, né? Eu acho que um dos grandes pontos é o acompanhamento e saber as regras, né? E tem outro diferencial. Claro que as empresas que começam a participar, elas vão começar a aprender isso na prática, né? Vai ter um ciclo de aprendizagem com os erros, com os acertos.
mas tem muita empresa que não trabalha de forma estratégica. Ela trabalha muito no operacional. Ela fica no operacional, participando de licitação, operacionalizando, mas às vezes tem oportunidades que está do lado dela, né? No próprio órgão público que ela atende às vezes, ou outras situações que ela não consegue enxergar. Porque ela está focada no operacional, não está focada no estratégico, entende? Então a gente já ajudou muitas empresas com planejamento estratégico. Que ao invés dela estar participando de licitações, ter uma estabilidade, ganha, perde, ela consegue outros patamares que vai além daquela expectativa inicial que ela tinha. Entendi. Outros patamares, diz outras licitações maiores? Outros mercados, outras licitações maiores, outras oportunidades, tem série de fatores que ela pode estar explorando. Como eu disse, o mercado público é bilionário, oportunidades diárias, então, às vezes tem situações que ela, ajustando a operação dela, ela consegue ter outros benefícios. Que bacana de ver, né? E o que mais se deu orgulho todos esses anos aí de trabalho? O que você fala, pô, isso aqui, cara, baita no orgulho ver. Teve uma situação, né, que foi muito interessante, até me tocou profundamente, inclusive, que foi uma certa vez, que até foi um pouco estranho, porque desde 2006 que eu venho operando com a empresa, a gente ganha licitações quase que diariamente, né? Hoje com um volume muito maior, mas era de forma automática, né? Ganhava a licitação, né? Finalizava o processo, entregava para o cliente o contrato, para ele executar, para ele entregar o serviço dele, a obra, o produto, e pronto, né? A gente acompanhava o cliente até terminar o contrato. E aí teve uma situação, alguns anos atrás, que ganhamos uma licitação, né? Foi até em Londrina, na prefeitura de Londrina. Aí é o dia a dia do profissional. Ganhou a licitação, ótimo, ficou feliz, cliente feliz, ótimo, legal. Só que aí passou alguns dias, o cliente foi até o município de Londrina e ele foi assinar o contrato, né, com o órgão lá da prefeitura, se não me engano era a prefeitura. E aí em seguida ele mandou uma foto para mim. Uma fila, dezenas de pessoas. Daí ele escreveu uma foto assim, olha, culpa tua isso. Eu falei, o que é isso? Essas pessoas a gente está contratando para trabalhar na nossa empresa para prestar o serviço para a prefeitura. Então, veja, foi um negócio, sim, até emocionante para mim, porque eu indiretamente, né, nós da empresa indiretamente, junto com o cliente, claro, né, é uma equipe, né, não é só uma pessoa que faz isso, a gente ajudou aquelas pessoas que estavam conseguindo emprego para trabalhar na prefeitura. Então, são situações, né, que marcam a gente, outras também tiveram, mas eu me recordo muito bem dessa porque eram muitas pessoas, se não me engano, mais de 70 pessoas que estavam fazendo a seleção de pessoal para poder auxiliar elas, para treinar elas, inclusive, para começar a prestar o serviço da Prefeitura de Londrina. Muito bom, hein? Muito bom. Gerou um movimento, né? Gera um movimento muito grande essa área de licitação, né? E também quero agora entrar num outro bloco aqui de desmistificar a licitação. Acho que esse é um ponto que é bacana a gente trabalhar, né? E isso é uma coisa que até me gera até uma curiosidade, né? Quais são os maiores mitos sobre licitar que você escuta até hoje? Todo dia. Né? Deve ter muito mito aí, né? No sentido de né? Poxa, o governo não paga, problema com isso, com aquilo, né? O que você enxerga hoje de mito aí? Eu posso exemplificar para você duas situações. Primeiro, você já adiantou, que o governo não paga. Acontecia isso realmente, há muitos anos atrás. Mas eu sempre procuro mostrar para as pessoas que isso já ficou para trás realmente. Em 2001, nós tivemos uma lei chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que orienta o gestor público a cumprir aquelas despesas que ele gera. Então, para resumir, hoje, Alan, se o gestor público, a gente chama tecnicamente de ordenador de despesa, ele faz uma licitação, contrata uma empresa, assina um contrato com essa empresa que vai prestar o serviço, entregar o produto, emite a nota de empenho. A nota de empenho, para quem não conhece, é um documento oficial, seria o pedido. Oficializa ali o pedido para você começar o serviço ou entregar os produtos. Feito esse procedimento, se o gestor público, como eu disse, o ordenador de despesa, não cumpre com as obrigações, e de pagamento inclusive,
duas sanções acontecem com ele. Primeiro, responde com o próprio CPF. Segundo, fica inelegível o gestor público. Então, veja, o processo de licitação pública ele tem vários procedimentos até a contratação, inclusive orçamentário. Então, nenhum gestor público pode abrir uma licitação sem ter do orçamento. Não é nem dinheiro, é no orçamento, tem que ter a previsão orçamentária. Por isso que tem todo esse procedimento, a licitação, a contratação, a nota de empenho, aí depois, claro, a entrega e o pagamento. Então, é muito simples, né? Qual gestor público vai descumprir as obrigações dele e vai responder com o próprio CPF? Não vai. Segundo, qual gestor público, a gente fala em prefeito, secretário, governador, presidente, que vai descumprir as obrigações e ficar inelegível, não poder participar das próximas eleições? Então, a partir dessa lei, os gestores públicos começaram a cumprir todas as obrigações. Então, eu gosto até de mostrar números. Hoje, na nossa rede de consultoria, nós temos dezenas de contratos com o governo. Nenhum está em atraso. Nenhum. Então, hoje, vender para o governo é altamente seguro. Claro, precisa cumprir os requisitos legais. Acontece hoje de não pagar? Muito difícil. Se você cumpriu, o empresário cumpriu os requisitos, as fases, é recebido. Eu tenho no escritório, às vezes, sendo procurado por empresas que têm problemas com o recebimento. Aí eu peço, me mande o processo todo para eu analisar. E sempre, 99% dos casos, sempre o empresário cometeu alguma falha. Não é o governo que está descumprindo. Entendeu? Então, resumindo, é muito seguro, é muito raro acontecer uma situação dessa. Atraso pode acontecer? Pode. Né? Mas 5 dias, 10 dias, muito, muito raro acontecer o inadimplência e também um atraso de muitos dias de pagamento. Muito bom. E uma questão que eu acho interessante, né? A gente fala de que é empresário, mas tem aquela pessoa que está com interesse de começar nessa área, né, Cristiano? Quer entrar nesse mercado de licitação. Até às vezes uma pessoa física que quer criar um espaço para estar entrando nisso, né? Dá para começar do zero com pessoa física? Sim. Basicamente, o governo compra da pessoa jurídica. Sim. Né? Mas hoje, com a facilidade da abertura do MEI, que é o microempreendedor individual, é muito mais acessível para a pessoa abrir uma empresa na modalidade do microempreendedor individual. O governo pode comprar de MEI? Pode. Então, o primeiro passo é ele abrir um MEI, dependendo do objeto, né, do produto que ele vai trabalhar, mas ele pode abrir um MEI, organizar a empresa dele, as documentações, praticamente as documentações vão estar em dia, porque é uma empresa que partiu do zero, foi recém-aberta. E aí ele pode começar a trabalhar com licitações. Claro, com objetos mais simples, com licitações mais simples, nada muito complexo. Eu citei agora há pouco que o governo ele pode exigir que aquele fornecedor tenha uma certa experiência, né, ser comprovado através de acervo técnico, atestados, mas tem licitações que não exigem isso. Né? Licitações de objetos simples. Então ele pode começar perfeitamente. Claro, ele precisa fazer um planejamento para isso. Não basta só abrir um CNPJ e qual que é o próximo passo? Ele tem que ter um norte, né? Ele tem que saber as metas que ele vai trabalhar para alcançar as vendas. Então, o que eu posso orientar ele? Primeiro, ter o conhecimento, né? Buscar profissionais, capacitação para começar a trabalhar com a empresa dele. Segundo momento, ter as informações, né? Que são públicas. Né? O Portal Nacional de Compras Públicas tem essas informações que ele pode estar buscando daquelas licitações, daqueles produtos que ele tem interesse. Em seguida, botar a mão na massa, né? Cadastrar nos portais, começar a oferecer as propostas e com planejamento sempre. Legal, muito bom isso, hein? É uma área que ele, então, pode meter a mão na massa e começar, né? Sim. Mas e aí, ele precisa ter QI, padrinho, político por trás, alguma coisa, não? Isso também é outra lenda que até seria o segundo exemplo ali. O primeiro é pagamento, o segundo é o QI, quem indica. Né? Então, e também falando já sobre corrupção, né? Então, nós tivemos há uns anos atrás, na mídia, de forma geral, a Lava Jato, né? Que expôs aquela corrupção toda. E eu lembro que na época, para nós conseguirmos clientes para nossa consultoria é muito difícil.
o empresário estava muito receoso por conta do noticiário diário de corrupção, de problemas de malfeitos aí com a administração pública. Então, eu acabei de falar para você, Alan, que só no governo federal foram publicadas mais de 500 licitações. Estou falando de um portal só. Uhum. Nós temos no Brasil aí dezenas de portais. Então, existem milhares de licitações. Quem me faz essa pergunta, eu às vezes respondo com outra pergunta. Você acha que essas milhares de licitações são direcionadas, são apadrinhadas, são restritas para determinado fornecedor que quer cometer corrupção? Muito difícil. É impossível, né? Então, diante de milhares de licitações, a exceção é isso. Claro que existe corrupção, existe, né? A Polícia Federal, o Ministério Público está aí para descobrir isso, investigando, mas a imensa maioria dos negócios é lícito. Então, essa ideia de que o governo só tem corrupção, só tem direcionamento para padrinho político, isso não é verdadeiro. Né? Existe, deve existir, né? A gente vê nas manchetes dos jornais, só que diante do universo, da imensidão que tem de negócios, de oportunidades, é o mínimo que acontece. E eu vejo muito uma questão assim também, né, Cristiano, nesse ponto. A gente tem que cuidar com generalizar as coisas, né? Poxa, existe médico ruim? Deve existir. Uhum. E médico bom também. Sim, claro. Advogado bom e advogado ruim. Contador bom, contador ruim. Dentista bom, dentista ruim. Licitador bom, licitador ruim. Sim, claro. Né? Uhum. Estúdio bom, estúdio ruim. Né? De tudo tem hoje. O mercado, ele é aberto. Né? Então, e assim, e as pessoas cometerem erros, as pessoas também acertarem. E tem cuidado com generalizar, porque você deixa de fazer negócios, deixa de olhar algumas coisas, deixa de avançar por conta do medo, ou por conta dessa mentalidade de acabar generalizando muito. Então, eu acredito que esse é um cuidado, né? Fala, não, mas tudo tem esquema. Cara, tudo, meu Deus, haja esquema, bicho. Não, mas daí vem, né, aquelas histórias, né, que começam a falar, cara, pô, pelo amor de Deus, né? Como diz você, deve haver, né? Vou ter parafrasear, mas com certeza tem muita coisa certa aí também. E assim, de novo, é um canal de vendas também, né? Eu vejo que não precisa você, poxa, né? Deve ter empresa que com certeza vive 100% do governo? Deve, mas tem empresa que também ela pode estar trabalhando na área privada e na área pública. Com certeza. Né? Então, é um cuidado, uma gestão estratégica, esse cuidado também com a empresa, né? Então, isso é importante. E já conectando uma próxima pergunta, né? Tem empresa, então, dá para viver só de venda para o governo? Boa pergunta. A gente já atendeu inúmeras empresas. A gente já entregou mais de 500 projetos. E, dentre tantos eles, havia, claro, empresas que nunca participaram de governo e começaram a participar das licitações, inclusive virou o negócio principal. Então, era faturamento zero, canal de vendas do governo, e depois de alguns anos se tornou o canal principal de vendas da empresa. Acontece isso. E a gente já atendeu vários clientes que teve essa transformação. Uhum. E tem, claro, clientes que atuam no setor privado e também no setor público. Mas, diante da grande quantidade de oportunidades, volume de negócios, a tendência, Alan, é que a empresa tenha como negócio principal, como seu canal principal de vendas, governo. Não é raro acontecer de uma empresa ganhar uma licitação só, um contrato só, e esse valor do contrato, esse volume de negócio, ser maior que o faturamento inteiro do ano da empresa. Eu podia citar aqui inúmeros exemplos que aconteceram já conosco, com nossos clientes. Mas isso, Cristiano, é mágica? Não, isso aí são as oportunidades. Claro que você tem que estar preparado, tem que ter uma orientação, mas quem propicia isso é o próprio governo, porque ele compra de grandes quantidades. Entendeu? Uhum, muito bom. E pensando nisso, né? Deve ter alguma área específica que são esses exemplos, certo? Né? Quais são os setores mais promissores hoje que você vê? Olha, essa pergunta também me fazem muito. Né? Principalmente aquelas pessoas físicas que querem empreender, querem investir e criar um CNPJ e começar a trabalhar com o governo. A primeira pergunta é essa. Eu vou abrir um CNPJ, qual que é o segmento? Qual que é o segmento que o governo mais compra?
eu falo que você tem que inverter essa situação. Eu poderia falar para você, obra pública é um segmento que tem muito volume. Medicamentos, material de escritório, merenda escolar, todos esses objetos, esses segmentos têm um volume enorme. Uhum. Mas a minha orientação é a seguinte, você vai começar a empreender, vai abrir um CNPJ justamente para criar esse canal de vendas para o governo. Você precisa ter um parceiro ideal. Ou seja, você tem que ter um conhecido, um fornecedor que te dê condições para você comprar dele e repassar para o governo. Uhum. Ou seja, ele tem que ter um produto com preço bom, com qualidade boa e também, principalmente, que ele consiga cumprir as entregas de forma eficiente e rápida. Que não vá dar problema, inclusive, nas especificações. Entende? Então, ele precisa entender qual que é o fornecedor que ele tem certa afinidade, né, que ele consegue condições especiais para que ele forme uma parceria com esse fornecedor para que ele comece nesse mercado. Porque seria muito complexo, né, até mais difícil a empresa, vou participar então de obras públicas. Eu vou começar do zero. Não tenho nem acervo técnico, não tenho nem funcionários, não tenho, às vezes, nem experiência. Então, como é que ele vai abrir esse mercado para a empresa dele? Muito mais simples você ter um fornecedor de confiança, principalmente fabricante, que vai te dar essas condições que você possa atingir seu objetivo já no curto prazo, inclusive. Então, dá para a gente segmentar assim. Então, seria para a área de produto mais do que serviço? Sim, também. Eu tenho uma pessoa, né, do interior da Bahia, é cliente nosso hoje, inclusive. Ele começou conosco, né, questionando se ele poderia, como pessoa física, trabalhar com o governo. A resposta foi não, você tem que abrir uma empresa. Orientamos ele a abrir um MEI, e aí veio a grande questão. E agora? Vou vender o que para o governo? Aí eu fiz essa reflexão com ele. Pense numa pessoa, numa empresa, até na tua cidade, às vezes, que pode te ajudar com isso, que pode ser um parceiro teu, né? Venda essa ideia para o fabricante, para o fornecedor. Ele começou a vender saco de lixo. Ele fez uma parceria com a fábrica. Saco de lixo era um conhecido dele, não era nem amigo, era conhecido da cidade. Apresentou o projeto, apresentou as oportunidades que o governo estava tendo. Ele comprou a ideia e são parceiros hoje. Então, o que acontece? Essa empresa, essa pessoa que nos procurou, ela abriu o CNPJ, ela opera com o CNPJ dela, compra desse fabricante e eles formam uma aliança para vender para o governo juntos. Eu acho, na minha opinião, é a forma mais eficiente e assertiva para você começar a trabalhar com o governo. Porque daí você não tem o custo do estoque, não tem equipe. Quer dizer, pode ter, mas a equipe é mais enxuta, né? E já conta com um parceiro que já tem conhecimento, tem segurança, principalmente se for um fabricante de qualidade. Técnica, né? Sim. Exato. Então, acontece muitas vezes da pessoa não entender do produto que vai vender para o governo e às vezes pode ter problemas. Se ela conta com um parceiro que já tem experiência, já tem tanto conhecimento, às vezes, fabricante, inclusive, tem total conhecimento do produto que ele pode entregar, de garantia, de entrega, logística, tudo isso. Muito bom, muito bom. E, bom, vamos lá, a gente, o último bloco aqui, né? Qual que é o próximo passo para quem ouviu esse podcast e ficou com vontade de entrar nesse mercado, Cristiano? Acho que, Alan, o primeiro passo é você ir atrás de conhecimento, informações. Acho que é o primeiro passo, né? Seja aquela pessoa que quer abrir um CNPJ, como a gente acabou de conversar aqui, e começar a empreender, seja aquela pessoa que quer sair do CLT e quer ser um consultor de licitações, aquela pessoa que quer se valorizar na carreira, que já trabalha com licitações. Eu acho que, até na nossa consultoria, o que a gente vende, além de operação, a gente vende informação, conhecimento. Eu acho que quem está à frente disso, né, procura estar atualizado, conhecer legislação, conhecer como é que o governo faz para executar suas compras. Eu acho que é o passo inicial, né? E, claro, as operações de licitações, isso aí é um segundo passo, né? Precisa ser dado, mas eu acho que a informação, o conhecimento, ele traz muitos benefícios para a pessoa. Muito bem, muito bem. O que a pessoa pode esperar? O que as pessoas, nosso público hoje pode esperar dos próximos episódios do Pode Listar? Vamos lá. Eu topei a iniciar esse projeto porque eu acho que no Brasil tem muita informação,
né? Na internet tem informação de todos os jeitos, mas eu acho que a gente precisa colocar aqui, não só hoje, mas todos os episódios, a verdade. Né? E também desmistificar esse negócio que venda pública é só para grande empresa, governo não paga. A gente vai aprofundar esses assuntos, inclusive, mas eu acho que o que me motivou é que a gente vai mostrar a verdade, mostrar o caminho correto para quem quer empreender, para quem quer participar desse mercado, e trazer muito conteúdo que às vezes não está na internet. Né? Às vezes tem pessoas que falam, você tem que começar, mas só pode participar de dispensa de licitação. Eu estou no exemplo só. Dispensa de licitação são compras de pequeno porte. Eu já tenho outra visão, entendeu? Então eu acho que a gente tem o dever, inclusive, né, pela bagagem profissional, histórico que nós temos, oferecer esse serviço para as pessoas, né, mostrar a verdade, mostrar os caminhos corretos e também, claro, oferecer todos esses conteúdos para que as pessoas possam prosperar. Né? Porque existe um mercado enorme que tem oportunidades todos os dias e às vezes as pessoas não estão empreendendo por falta de informação, né? De conteúdo que seja relevante. Às vezes pode impactar uma pessoa que está assistindo hoje o podcast e também os próximos episódios, está com uma dificuldade, não sabe o que fazer, não sabe onde empreender, pode ser um caminho para ajudar essas pessoas também. Muito bem. Cristiano, muito obrigado por abrir esse primeiro episódio com tanta história, tanta visão e tanta verdade. Esse podcast começa com o pé direito e vai longe, não tem dúvida disso. E para que eu vi tu aqui, esse é só o começo. Os próximos episódios a gente vai conversar, o Cristiano vai conversar com empresários que já vendem para o governo, quem está começando, e especialistas da área também, para a gente complementar tudo isso. E áreas complementares, né? Porque vender para o governo não é só possível. Pode licitar e pode faturar alto também. É isso aí. Quero agradecer, Alan, mais uma vez pela parceria. E nos próximos episódios eu vou estar à frente entrevistando outras pessoas, conversando com pessoas que possam agregar valor e conteúdo para nossa trajetória. Obrigado.